Boa noite, meus queridos alunos do segundo período. Estamos aqui para mais uma aula da nossa quarentena, para mais uma videoaula. E hoje o tema da nossa aula será a respeito de bens. A aula passada nós falamos a respeito dos bens móveis e dos bens imóveis. E hoje nós vamos dar continuidade a falar sobre bens. E o tema de hoje são os bens infungíveis e os bens fungíveis. Lá no artigo 85 do Código Civil, você já acha o seguinte: são fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Daqui, nós já temos a seguinte situação: fungíveis somente os bens móveis, ou seja, os imóveis são, por conclusão, são infungíveis. Mas Murilo, o que é um bem fungível? Muito simples. Um bem fungível é aquele que pode ser trocado, substituído por outro de mesmo gênero, quantidade, qualidade. Os infungíveis, aqueles que são insubstituíveis. Uma nota de R$ 50, ela pode ser substituída por outra. Nós temos milhares, milhões de outras notas iguais, que possuem o mesmo valor, que foram fabricadas com o mesmo material, que vão ser utilizadas para a mesma finalidade. Quando nós compramos tijolos, os tijolos são todos iguais, feitos com o mesmo material, possuem, ou seja, o mesmo gênero, a mesma quantidade, a mesma qualidade. Carros, se não são nenhum daqueles exemplares raríssimos, exemplares de colecionador, são todos iguais, possíveis de serem substituídos por outros. Já os infungíveis são aqueles que não permitem a sua substituição por outro de mesmo gênero, quantidade e qualidade. São aqueles bens raríssimos. Nós só temos uma Torre Eiffel, nós só temos uma esfinge, nós só temos uma estátua da Liberdade, nós só temos, por exemplo, a espada de Dom Pedro, nós só temos uma obra de arte, a Mona Lisa, só tem aquela. Caso ela se perca, caso ela seja destruída, não é possível que você a troque, a substitua por outra de mesmo gênero, quantidade e qualidade. Essa é a diferença básica entre os bens fungíveis e os infungíveis. Ou seja, o bem fungível é aquele que permite a substituição. O bem infungível é aquele que não permite, em razão da sua raridade, da situação dele ser único, tá? Ele não permite que seja substituído por outro. Como eu disse para vocês, os móveis são passíveis de serem substituídos, ou seja, todos os móveis, como regra, são substituíveis, a não ser aqueles móveis que não tem outro mais. Uma arma muito antiga que só tem aquele exemplar, um livro de determinado escritor que só tem aquele exemplar, uma obra de arte, como eu já disse, ela se torna insubstituível. Os imóveis, mesmo que iguais, por exemplo, ergue-se um edifício e todos os apartamentos possuem a mesma metragem, as mesmas divisórias, a mesma quantidade de quartos, são feitos com o mesmo material. Mesmo assim, só por serem imóveis, a natureza deles já é de bens infungíveis, ou seja, não permite qualquer substituição. Continuando aí na nossa apostila, estou lá na página 36, nós falamos a respeito dos bens consumíveis e inconsumíveis. Bens consumíveis e inconsumíveis. O que são, Murilo? O bem consumível é aquele que após a sua utilização, ou seja, após ele realizar a função para aquilo que ele foi criada, ele se deteriora, ele some, ele desaparece, ele se perde. O inconsumível é aquele que permite que você use, reuse, reutilize ele várias e várias vezes, sem que ele perca, sem que ele se desnature. Coloquei na apostilinha para vocês, ó. Bens consumíveis de fato
são aqueles cujo uso importa destruição da sua própria substância. Exemplo, alimentos, cosméticos, conforme dispõe o artigo 86. Quando nós vamos ao mercadinho, ou nós vamos a uma lanchonete, ou mesmo a um restaurante, e pedimos determinado prato, quando nós usamos aquele bem, ou seja, comemos aquele prato, ele é consumido. Não tem como eu reutilizá-lo novamente. Cosmético é a mesma coisa. Você passa um batom na boca, não tem como você reutilizar aquele batom que foi passado na sua boca, ou um creme que você utilizou para passar no seu rosto. Já os consumíveis, já os inconsumíveis são aqueles que permitem a reutilização deles sem que eles sejam desnaturados. Vou promover a leitura para vocês aqui do artigo 86. Ele é dividido em duas partes. Vou ler só a primeira. São consumíveis os bens móveis, cujo uso importa destruição imediata da própria substância. Olha que bacana. Esse bem consumível, então, ele é destruído, ele é desnaturado após o próprio uso dele, né? Um lanche, um cosmético, um desodorante. Você espraiou aquele jato, aquilo ali já foi consumido. Quando você for utilizar de novo aquele desodorante, a medida dele, ou o peso, ou a quantidade de gás que tem nele, já vai estar bem menor do que a original. Esses que nós utilizamos e eles já são logo destruídos, nós chamamos de bens consumíveis de fato, pois o fato de utilizar ele, a própria utilização dele, já há essa destruição. Mas nós temos alguns bens que nós chamamos de bens consumíveis de direito. Eles estão elencados na segunda parte do artigo 86. Como eu li para vocês, são consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Ou seja, tudo que está para venda para consumo dos outros mediante compra, também é considerado um bem consumível, só que por uma questão de direito. Pense comigo, Murilo, me dê imagens, eu preciso saber como. Bom, se você vai até uma livraria, e lá estão os livros expostos lá nas estantes para venda. Aquele livro, por mais que você possa ler uma vez, duas, três, quatro, cinco, se você imaginar o livro, ele é um bem inconsumível. Mas por que ele é considerado um bem consumível de direito? Porque ao comprá-lo, eu não estou consumindo aquele produto, pegando ele para mim. Então, quando ele está lá para venda, ele é considerado um bem consumível de direito. Após a minha aquisição dele, aí ele volta a ser um bem inconsumível, pois um livro nós podemos reutilizá-lo sem perder a sua própria substância, sem perder a sua própria natureza. Então, o bem consumível de direito é aquele que está em exposição para venda. Qualquer pessoa que for lá comprar vai conseguir consumi-lo em razão da compra. Mas, após a compra desse bem, ele volta a ser um bem inconsumível. Tá? E nós temos, como eu disse, nós temos os bens consumíveis de fato e de direito, e nós temos os bens inconsumíveis. Coloquei na apostilinha para vocês. Ó. É aquele que, se for utilizado, não irá se destruir e nem está destinado à alienação. Exemplo que eu coloquei na apostilinha de vocês, um livro que é comprado para estudo, quando ele estava lá na estante, para venda, ele era um bem consumível de direito. Você comprou, está utilizando ele para o seu estudo, ele volta a ser um bem inconsumível. Muito bacaninha essa questão dos bens consumíveis e inconsumíveis. Só acelerando, aproveitando aqui nosso momento, eu queria falar com vocês a respeito dos bens divisíveis e dos bens indivisíveis. Muito bacana isso aqui. O código ele parte da premissa do que é um bem divisível. Tá? Ou seja, se não é passível de divisão, o bem é
indivisível. Então, o que é o bem indivisível, Murilo? É aquele bem que, por algum fator, ele não permite a cômoda divisão dele. Se eu dividi-lo, eu estou desnaturando, eu estou destruindo, eu estou inutilizando aquele bem. Ele não me dá condição que eu utilize ele para aquele fim que ele é destinado. Você quer um exemplo? Se eu compro um carro e corto ele em 3 pedaços, eu vou conseguir utilizá-lo como um carro, como um veículo para me locomover de um lugar para outro? Uma moto, se eu cortá-la em 3, 4 pedaços, eu vou conseguir, utilizando só um desses pedaços, me locomover de um lugar para outro? Não. Então eles são bens indivisíveis. Outro exemplo, animais. Se eu compro um animal para utilizá-lo como vivo, como que eu faço para dividi-lo? Né? Então o animal também fica nessa questão de um bem indivisível. Mas o código ele não explica tanto assim como que funciona essa questão da indivisibilidade. Então, foi criado uma regrinha a respeito dessa indivisibilidade. De início, nós podemos partir da ideia de todo bem é divisível. Se eu quiser comprar uma vaca, mas eu vou utilizá-la para, para comê-la, né, que eu vou utilizar a carne dela para comer, eu posso cortar essa vaca em 3, 4, 10, 20 pedaços. A finalidade da vaca, a utilização que eu vou dar para ela, o destino dela, para mim, ela perfeitamente pode ser um bem divisível. Agora, se eu quisesse ela viva, ela se torna um bem indivisível. Então, quais são as regrinhas que mostram para nós que os bens, regra, todo bem é passível de divisão? Quando que não pode ser dividido, Murilo? Por uma questão física, quando o material ele não pode ser dividido sem que aquilo altere a natureza ou a fruição ou aquilo a que será destinado o bem. Exemplo, um carro, um animal vivo. Outra situação que impede essa divisibilidade por questões legais. Nós temos uma lei 6.766 de 79, onde fala que um lote urbano não pode ser de tamanho inferior a 120 metros quadrados. Então a lei muitas vezes dispõe que determinado bem nosso, por mais que possa ser dividido, ele se torna indivisível. Exemplo também nós temos aí quanto aos salários, eles não podem ser objeto de divisão, eles têm que ser pagados em sua integralidade, pois é direito da pessoa, ok? Questão alimentícia. Outra situação que não permite a cômoda divisão é convencional, ou seja, a própria convenção entre as partes que estão entabulando o negócio não permite, esse acordo não permite que determinado bem seja passível de divisão. Vamos a alguns exemplos. Eu fico de entregar para vocês, hein, como presente de formatura, uma caixa de uísque. Né? Você sabe que uma caixa de uísque é composta de 6 garrafas. Se você imaginar, eu poderia dividi-la em 6 partes, uma garrafa por vez, em 2 partes, 3 garrafas e após 3 garrafas. Né? Mas nós convencionamos, quando eu fiz essa proposta para vocês, vocês falaram assim, não, professor, entrega para nós no dia da nossa formatura a caixa. Quer dizer, em razão da nossa convenção, do nosso acordo, do nosso apalavrado, essa obrigação, que por mais que o bem permita essa divisão em garrafas, né, a nossa convenção ficou que fosse entregue de maneira única, né? No caso, a caixa. Quarta, por questões econômicas, em razão de eventuais perdas do valor. Exemplo, se eu acho um diamante do tamanho do meu pulso, por exemplo, é raríssimo, seria um diamante que chegaria à casa dos milhões, né? Se é passível que eu quebre aquele diamante e coloque um monte de pedrinhas? Sim, mas isso aí economicamente é válido para mim? É interessante eu quebrá-lo em várias partes diminutas? Não, que eu perderia o valor do diamante, já pela raridade de achar uma pedra do tamanho mais ou menos do meu pulso. Então essas são as situações que impedem que um bem seja passível de divisão. Quais são elas, Murilo? Por uma situação física, o bem não pode ser dividido, pois ele se desnatura, ele perde a sua essência, ele perde a sua utilidade. Por uma questão legal, algumas legislações impedem que
sejam vendidos lotes menores, padrão menor que 120 metros quadrados. O Principado, onde eu nasci, lá Buritizal, é um desses. Lá a metragem mínima de lote, se não me falha a memória, acho que é 12 por 25, né, que para ser comercializado. Impede que seja feito igual aqui, a gente vê aquelas casinhas meia água e tudo mais. Tá? Há um impedimento a respeito disso. Como, por exemplo, alguns impostos não permitem que você fracione eles, por exemplo, IPVA, né, não permite que você... Perdão, IPVA não, BPVAT não permite que você pague fracionado, você tem que pagar de forma integral, né? E outras tantas situações. Nós temos situação também da convenção entre as partes, né, um acordo entre as partes que não permite que seja feita essa divisão do próprio bem, e por uma questão econômica, pois perderia o valor uma divisão. Se você achar uma pepita de ouro de 400, 500 gramas, se você dividi-la em 5, 6, certamente você terá perdendo o valor dele. E o bem divisível, qualquer, é aquele que não impede, que não tem impedimento para qualquer divisão. Ou seja, não há um impedimento físico, não há um impedimento legal, não há um impedimento convencional, não há um impedimento econômico. Olha só o que dispõe o artigo 87 para nós. Ó. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Artigo 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou da vontade das partes. Ou seja, meus filhos, isso aqui dispõe o que é um bem divisível, o que é um bem divisível e quais são as situações que não permitem que determinado bem seja dividido. Por favor, leiam posteriormente o código, tá ok? Só para não alongar muito o vídeo, por hoje nós ficamos por aqui. Logo mais eu mando outro vídeo para vocês. Um grande abraço e até mais!